Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. A gente está aqui hoje diretamente do CONAR, o maior evento de RH da América Latina, para falar de um assunto super importante que está na pauta aí do mundo corporativo, que é o futuro do trabalho. Para falar sobre isso, eu estou com dois convidados aqui excepcionais e super referência nesse tema, Luiz Drouet e Guilherme Loyola. Se vocês puderem se apresentar, Luiz. Bom, Luiz Drouet, pai do Lipe e do Gui, fundador da Share People Hub, da Prosper Tech Talents e presidente da BRH São Paulo, considerada a principal comunidade de recursos humanos hoje do país, com mais de quase 4 mil membros aqui no estado de São Paulo, e apaixonado pelo tema do futuro do trabalho. Então, super feliz aqui pelo convite e pela oportunidade de a gente trocar algumas ideias. Sou fã do trabalho, né, do que você tem feito, Nath, e também fã do Gui, né, e do Guilherme da Chiefs Group. Então, fiquei super feliz para poder fazer esse bate-papo com vocês. Obrigada, Luiz. Boa, gente, estou super honrado aqui com o espaço, com duas feras. Eu sou o Gui, minha carreira é uma simbiose entre RH e negócio. Vim da Endeavor, liderei algumas estratégias de pessoas na Móvel. A minha história com o iFood começa muito antes. Empreendi dentro da Móvel, fui olhar para produto, novos negócios. Enfim, hoje eu estou como COO da Chiefs Group, que é uma empresa que está respirando o futuro do RH. E tudo que está acontecendo de melhor quando a gente fala sobre usar talentos na medida certa do que os nossos negócios precisam e pedem. Boa, muito bom. Pessoal, vocês que estão aqui na plateia, lembrando que a gente tem um slide aqui, nesse QR Code, vocês conseguem acessar e mandar as perguntas. A gente vai ficar feliz aqui de responder no final, então mandem as perguntas aí. Boa. Gui, quais são as principais tendências em tecnologia que você acredita que vão impactar o futuro do trabalho pelo que você tem acompanhado aí no seu dia a dia? Boa. Nath, assim, de tudo que eu venho estudando e vivendo, antes de debater tecnologia, eu gosto sempre de colocar em primeiro lugar a gente ter clareza dos problemas que a gente demanda tecnologia, né, para resolver. Quando eu olho o contexto dos negócios e tudo que a gente está vendo de movimento de mercado, da nossa experiência acompanhando vários executivos dentro do mercado e de tudo que tem de pesquisa, acho que tem alguns elementos dentro desse contexto que ajudam a gente a começar a pensar a tecnologia, né? O primeiro os negócios estão com baixa confiança da curva de crescimento que eles estavam acostumados há tempo atrás, tá? Então, isso tira o sono de um CEO hoje. Segunda coisa que tira o sono do CEO, essas pessoas estão precisando realocar recurso com muita frequência. A gente vê 2, 3 pivôs de estrutura, de negócio, etc., em um ano, eventualmente. E quando o CEO vai ver o que está na mão dele para cuidar da performance corporativa, é garantir as habilidades certas para a execução do negócio, né? Uhum. Então, isso chega como demanda para alta liderança de RH. Então, quando eu olho para a tecnologia, todo e qualquer sistema que for capaz de ajudar a organizar informação para que a gente tome decisão rápido sobre quem eu aloco onde, quem eu tenho que estar pronto que eu devo fazer uma mobilidade interna, quem que eu tenho está quase pronto e eu vou eventualmente plugar alguma iniciativa de desenvolvimento para apoiar a performance. E o que definitivamente eu vou tomar a decisão de trazer por fora, seja uma ferramenta de gestão de desempenho, um ATS de recrutamento, ou qualquer outra ferramenta que o RH está usando, acho que quem usar tecnologia para resolver esse tipo de problema vai largar na frente da perspectiva de aportar valor para negócio. Com certeza. E acho que nesse contexto, né, você falou bastante sobre o que vem de demanda do RH, né? Assim, como é que o RH se prepara para isso também? Porque você acompanha muito do que é movimento de negócio e, ao mesmo tempo, é relativamente novo para todo mundo, né? Enfim, como é que, na sua visão, o RH tem se preparado ou pode se preparar para isso? Eu acho que o primeiro passo, Nath, é ter muita clareza de quais são as alavancas que garantem o crescimento do seu negócio hoje. E não é a mesma daqui a 6 meses, não é a dos últimos 6 meses. Eu vou dar um exemplo. Tem negócio que o gargalo de crescimento está em produto. Tem outro que está em conversão de demanda, né? Uma parte de venda, oferta. Tem outro que está numa parte de geração de demanda, marketing, etc. Tem outro que o crescimento vem através de novas ofertas dentro de uma carteira de cliente. O mesmo problema que a gente pode colocar numa categoria única de crescimento, ele demanda uma profundidade para começar a entender, tá bom, o que a minha estratégia de talentos agora no chapéu de RH tem a ver com esse desafio de crescimento, né? Então, vou pegar um caso prático, assim,
Eu vejo muita empresa hoje falando, vou usar inteligência artificial. Ok, é uma demanda de negócio? Para quê? Qual é a alavanca? A alavanca estando clara, eu tenho na minha estratégia de talentos como ajudar com isso? Então, se eu tenho internamente, como é que eu aloco essas pessoas nesse problema? Se não, o que eu vou fazer para trazer recurso externo? E aí começa a nossa capacidade crítica de avaliar em cima de uma base que eventualmente tecnologia pode facilitar para nós, mas é o trabalho que nenhuma tecnologia vai fazer por nós, assim. Exato. E aí, nessa linha, Luiz, acho que o Gui trouxe bastante elemento importante aqui de como a gente, de alguma forma, ajuda a endereçar. Mas eu percebo que tem muito de habilidade soft skill, que é um pouco do que o Gui trouxe, que a tecnologia não resolve. Na sua visão, acho que quais são essas habilidades e como é que o RH ajuda a desenvolver essas habilidades dentro do ambiente organizacional? Ótima pergunta. Puxa, o Gui acho que trouxe muito bem essas respostas e o embasamento do olhar do negócio, dos problemas, né, para a gente poder pensar em tecnologia. E eu acho que sua pergunta também complementa isso muito bem com esse olhar de habilidades. Eu acho que esse dinamismo que o Guilherme trouxe do contexto dos negócios e de como isso reflete em termos de pessoas, uma grande resposta para isso é um olhar skill-based, é um olhar orientado por habilidades, né? O modelo tradicional de pessoas olhando para currículo, para experiências, um olhar mais tradicional, ele não consegue responder a esse dinamismo que a gente está vivendo. E com certeza a gente vai precisar desenvolver habilidades-chave. O Fórum Econômico Mundial ele tem projetado isso não à toa, exatamente para ajudar essa transição da nossa sociedade dentro dessa transformação que a gente está vivendo. E eu gosto de 3 habilidades assim que para mim mudam o jogo, né? A primeira é Learning Agility, que é a capacidade de você aprender coisas novas, aprender o tempo todo, né? Um pouco de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de você desaprender para poder aprender mais. E eu acho que isso a gente vai ter que exercitar cada vez mais o tempo todo, né? E numa velocidade cada vez maior, porque é o contexto que vai exigir. A segunda habilidade é a capacidade de resolver problemas complexos, né? Ou seja, dentro de um contexto de profunda incerteza e que não vai mudar, né? Não adianta a gente ficar sonhando com o mundo que já passou, porque acho que a gente entrou na pandemia meio que esperando quando que as coisas iam voltar ao normal e não voltaram, né? E então a gente tem que se adaptar a esse novo contexto e a gente vai precisar tomar decisão e resolver problema dessa forma. E a terceira dimensão tem a ver com gerenciar essas incertezas, né? Que eu chamo um pouco de vulnerabilidade, né? O líder hoje ele não tem resposta para tudo, até porque ninguém tem resposta para tudo, né? E ele vestir aquela carapuça do passado, de super-homem, Mulher Maravilha, de achar que ele precisa transmitir confiança e tudo mais, obviamente que se ele for por esse caminho, ele vai adoecer, né? E a gente está vendo aí muito forte, né, o impacto da saúde emocional, dentro das lideranças, das organizações. Então, eu diria que se a gente endereçar essas 3 questões aí, eu acho que a gente vai poder dar boas respostas para o contexto onde a gente está vivendo. Então, adoece não só o líder, como o time, né? Enfim, acho que o ambiente como um todo. E a organização. Adoece o negócio. Puder pegar, exato, então, só uma licença poética aqui, eu adicionaria também o aprender a desaprender, né? Enfim, porque no final do dia, acho que a gente aprendeu a fazer as coisas de um jeito e conectado a tudo isso, cara, como é que eu desaprendo a fazer porque eu preciso me reinventar, O contexto né? mudou. Total. É o que o Guilherme falou, a forma, né, eu tive um bate-papo com a Luciana, né, fundadora da Chiefs Group, né, e a gente falava muito sobre isso, né, sobre cultura, né, o que levou a gente até aqui, que a gente não abre mão, que são valores fundamentais que vão continuar com a gente pro resto, mas o que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa transformar, e o que a gente precisa desenvolver de novas capabilities ali que a gente não tem ainda para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. E muitas vezes tem muita gente no piloto automático. Total. Né? Então essa reflexão ela tem que ser o tempo todo, contínua, para a gente poder fazer escolhas conscientes aí. Boa, muito bom. Ô Luiz, você falou um pouquinho sobre, né, o contexto pandêmico, enfim, de fato isso ajudou a acelerar um pouco essa mudança de jogo, assim. E eu acho que junto com isso também veio uma nova discussão em relação a modelos de trabalho, né? Enfim, cara, é remoto, é presencial, é o híbrido, né? Enfim, acho que a gente vem de uns anos aqui em que a gente precisa se adaptar.
como é que vocês enxergam, né, esse tema dos diferentes modelos e como é que a gente, em toda essa incerteza, consegue reforçar temas como cultura, performance, produtividade, enfim, como é que vocês enxergam? Legal. Bom, eu gosto muito de uma autora, a Sylvia Hartmann, na verdade uma especialista, uma pesquisadora, ela tem um canal de podcast, inclusive, chamado Futura, que ela entrevista grandes referências aqui no Brasil e no mundo sobre esse tema, é uma grande especialista. E a Share, que é a empresa que eu fundei em 2015, mês que vem completa 9 anos, ela era 100% presencial, a gente se adaptou super bem ao modelo remoto e não voltamos para o presencial, continuamos remote first. E a Prosper, que é o spin-off da Share, ela já nasceu remota. E a BRH também, que é a organização que eu presido, também se adaptou ao modelo remoto e também continua nesse formato. Então, sou suspeito para falar porque acredito muito nisso. Era uma pessoa que valorizava o home office, mas era aquele gestor que tinha medo das pessoas não produzirem, aquela coisa toda, reconheço. Mas aprendi ao longo dessa profunda transformação, fui atrás, né, de conhecimento, de embasamento e de boas fontes, como é o caso da Sylvia, que hoje me trazem essa crença muito forte de que é um modelo que, para algumas organizações, faz muito sentido. Então, eu tenho participado de eventos internacionais e eu acho que a palavra de ordem é flexibilidade. Né? Acho que as organizações não devem buscar uma receita pronta ou copiar outras organizações com características muito diferentes das suas. Acho que cada organização tem que encontrar o seu modelo e, na medida do possível, trazer uma boa dose de flexibilidade para essa escolha se possível, até administrar isso em diferentes áreas de negócio e times podendo escolher o melhor formato. O que a Sylvia fala como especialista, e eu passei a difundir isso como mensagem, seja qual for o modelo que você escolheu, né, e depois de fazer uma profunda análise e trazendo esse tempero da flexibilidade, tão importante quanto a escolha é você se dedicar para fazer uma boa implementação. E aí eu vejo muita gente errando. Né? Então ela fala muito isso. Poxa, a gente, desde que o mundo é mundo, a gente trabalhou no modelo presencial. Pouquíssimas organizações, antes da pandemia, se aventuraram no modelo remoto ou no híbrido. De repente, a gente viveu um grande experimento global e todo mundo achou que o mundo ia ser assim dali para frente. Depois passou a pandemia e as organizações passaram a se reencontrar, cada uma encontrar o seu modelo. O que a gente viu muitas vezes acontecer, modelos mal implementados, trazendo dores novas ou diferentes que eles não estavam acostumados. E aí, muitas vezes, tem apertar o botão. Bom, eu vou desenvolver a minha cultura ou eu aperto o botão do volta para o presencial? Né? Porque esse botão, em tese, ele é muito simples, mas a gente sabe que o impacto na vida das pessoas é enorme. O César Gon, ele sempre cita, tem uma frase que eu incorporei também, que é: para todo problema complexo, geralmente tem uma solução simples. Para todo problema complexo, tem sempre uma solução simples que geralmente está errada. Então, dentro desse contexto de novos modelos de trabalho, eu acho que a gente tem que se colocar no papel de aprendiz, de aprender sobre esses novos modelos e, principalmente, fazer boas escolhas e buscar implementar bem feito. Porque se desde que o mundo é mundo trabalhou de um jeito, agora a gente está trabalhando de um outro, a gente vai ter que aprender a fazer isso. Total. E a gente vai aprender errando, né? Então, acho que isso é minha contribuição aí dentro dessa temática. Boa. Nath, acho que você fez a pergunta do bilhão. Quem souber responder essa pergunta com um nível de convicção e de forma certeira, com certeza vai resolver o problema do mercado inteiro hoje. Eu acho que responder essa pergunta demanda contexto. Acho que uma das variáveis que mais arbitra contexto hoje é cultura. Né? Quando eu olho para mim as grandes referências de mercado que conseguiram definir um modelo delas e que funciona bem, eu vejo um elemento padrão que é cabeça de produto para pensar cultura. Elas pensam cultura como um produto para o negócio e para as pessoas. E a liderança é o canal de distribuição disso. Né? Então, eu acho que organizações que têm uma capacidade de tirar o fla-flu, né, esse debate de é o negócio e as pessoas, e fala, gente, qual que é a nossa tese de cultura esperando o quê? Define indicadores claros, toma as decisões, seja qual elas forem, acompanha e vê se funciona ou não, são as que têm maior sucesso, né? E aí eu vou trazer um case que para mim acho que foi emblemático viver, que foi, antes de acontecer a pandemia no Grupo Móvel, a gente tomou a decisão já era um negócio, né, uma cultura super flexível, mas as pessoas, como tudo funcionava, todo mundo ia para o escritório. E um belo dia a gente tomou a decisão de que contrataríamos pessoas remotas
porque era flexível, mas a gente contratava em São Paulo e Campinas. Uhum. E a gente não contratou porque o Gui achava legal ou porque alguém achava legal, né? A gente tinha um desafio de contratar, acho que era 500, 700 pessoas de tecnologia num ano. E aí a gente começou a entender como é que a gente ia chegar nisso. Não existia essa força de trabalho em São Paulo e Campinas. Eu falei, gente, a gente tem um probleminha aqui. Ou a gente muda a meta, que eu entendi que para o negócio é ruim, ou a gente passa a mexer nisso. Independente se o Guilherme gosta ou não. O ponto é, quais são os impactos, como é que a gente vai fazer esse movimento, o que a gente vai acompanhar, e aí a gente passou a estruturar isso. Foi uma antecipação de um problema, né? A gente mirou no que viu, acertou no que não viu, porque veio a pandemia e a gente estava um pouquinho mais maduro para tocar esse tipo de contexto. Mas acho que, voltando no ponto, quem pensa na cultura como um produto, testa, tese clara e evolui ela ao longo do tempo para poder falar pelo sim ou pelo não, porque de forma contextualizada para negócio ou para pessoas, de como as coisas devem funcionar, são as organizações que eu estou vendo de forma sofisticada tocar e extrair o melhor dos diferentes modelos de trabalho. Boa. Nossa, excelente. Muito, muito bons pontos aqui. Muito bom. Tem um outro ponto também, inclusive surgiu numa pergunta aqui, talvez a gente até responda, mas a gente volta, mas que quando a gente pensa o futuro do trabalho também vem surgindo com cada vez mais intensidade em todas as rodas de negócio de RH, que é inteligência artificial, automação, enfim. Como é que vocês enxergam, acho que muito o papel do RH nesse contexto e, de novo, né, como é que a gente direciona as organizações para atuarem frente ao que é desconhecido e que, né, assim, não tem, goste você ou não, isso vem e vai ser parte, né, já é e vai ser cada vez mais parte da nossa realidade. Eu acho que primeiro na perspectiva de RH, IA tem um potencial enorme de automatizar tudo que é um trabalho operacional e liberar o RH para ter mais tempo para poder fazer aquilo que só ele sabe fazer e sabe fazer bem, né? Que é entender de pessoas e conectar com as demandas do negócio. Então, o Indeed, né? O Chris Hymans, que é o CEO global do Indeed, nos últimos 2 eventos globais que eu tive a oportunidade de participar, ele falou muito sobre, especialmente no último, sobre como a IA pode ser uma caixa de ferramenta para poder empoderar o RH para ele ser cada vez mais estratégico, né? E não numa perspectiva de um vilão ou de uma ameaça para tirar postos de trabalho. É aquela máxima que tem sido dita por várias pessoas que você não vai perder o seu posto de trabalho por uma IA, você vai perder para alguém que sabe usar a IA. Então, acho que primeiro na perspectiva de RH. Agora, do ponto de vista de habilidades, que é um tema que eu estou mergulhado, eu acho que ele traz uma perspectiva positiva, por um lado, que é aquele gap monstruoso de profissionais de tecnologia. A gente passa a ver uma luz no fim do túnel, porque o ganho de produtividade que esses profissionais de tecnologia vão ter vai permitir com que as equipes não são ser mais gigantes como eram, mas não resolve o problema, está longe disso, mas ele tem um impacto positivo. Por outro lado, a gente sabe que aquela história, né? O prompt nada mais é do que uma boa pergunta. E a gente ainda tá anos-luz de estar preparado para poder fazer boas perguntas, né? A população em geral. Então, ele também acentua o gap de habilidades do ponto de vista para que a gente possa usar essa ferramenta em larga escala. Então, para mim, estou completamente convencido de que o único caminho vai ser uma agenda profunda e em larga escala de upskilling e reskilling para as organizações conseguirem dar conta dessa transformação, né? Então, isso é um pouquinho da minha visão, mas super curioso para ver a visão do Gui também. Eu vejo algumas oportunidades, né? Acho que, voltando do ponto de vista de negócio, como é que a IA nos ajuda? Eu acho que tem um primeiro elemento de ajudar com produtividade que o Drew trouxe, que é como é que eu faço mais rápido, que já tem, né, coisas que eu sei que já vão ter que ser feitas, ou como é que eu aumento a média de qualidade daquilo que precisa ser feito. Né? Então, assim, hoje eu tenho poucas pessoas outliers que tocam um processo num nível de 80%. Como é que eu faço a média ser 80%? Né? Então, subir a qualidade da média é uma outra oportunidade de ajudar a gente a fazer o que a gente já faz ali, ou mais rápido ou com mais qualidade. Tem um segundo elemento que eu acho super legal a gente começar a aprofundar, que é quais são as decisões sobre pessoas que a gente mais toma no negócio? E a segunda pergunta é como o IA me ajuda a ter acesso ou tomar melhor essas decisões ao longo do tempo, né? Então, se eu preciso movimentar pessoas, ou se eu vou fazer um movimento de expansão geográfica, eu preciso contratar um monte de gente. Quais são as grandes decisões de pessoas que eu vou ter que tomar, que é bom já ter um método de tomar e tomar isso, né?
eu consigo descentralizar a forma da decisão, eu consigo dar velocidade, consigo dar autonomia para liderança, consigo fazer um monte de coisa. Eu acho que a segunda reflexão é essa. A terceira é, como é que o meu negócio vai criar vantagem competitiva com IA? Né? Porque os modelos de mercado, todo mundo acessa. Ou seja, como é que eu passo a usar meus dados internos para abastecer decisões ou produto, né, que só eu tenho e vai ser um diferencial meu, e eu quero levar isso como acelerar time to market, né, de levar um diferencial para o mercado a partir desse nível de informação. Acho que tendo clareza dessas 3 alavancas, de onde eu preciso ser rápido e produtivo, quais as decisões que eu mais vou ter que tomar e eu começo a melhorar a qualidade dessas decisões, e como é que eu ajudo na ponta meu negócio a ter vantagem competitiva, resolvendo problema de cliente, mercado, etc., já dá pra gente trabalhar uma década discutindo RH e AI nos próximos anos. Né? Total. E acho que ainda nesse tema, Luiz, a gente estava conversando um pouquinho antes, você comentou que você foi no SXSW esse ano. E assim, não estive lá, mas estou imaginando que esse foi um tema quente que tomou ali boa parte das discussões. Conectando um pouco com esse nosso ambiente, né, de RH, eu sinto um pouco de carência mesmo de conteúdo que de fato seja prático. O que as pessoas, né, o que o RH mundo afora de fato está fazendo com o IA, né? Enfim, acho que todo mundo entende quais são os benefícios, mas na prática, o que você viu lá que você pode compartilhar com a gente aqui? Acho que uma pequena correção, né? Eu fui no ano passado com o primeiro grupo de lideranças de RH para o South by Southwest, que foi o primeiro ano que teve uma trilha focada em futuro do trabalho. Esse ano eu não pude ir porque meu filho mais novo nasceu em janeiro, então fiquei dedicado para a família ali, não pude viajar, mas ano que vem já estou confirmado. Nesse ano que eu não fui, mas foi um grupo maior de pessoas da BRH São Paulo, 25 lideranças de RH, e o ano que vem eu já estou confirmado, a expectativa é levar 50 lideranças de RH, então quem tiver interesse em saber mais sobre o grupo da BRH São Paulo, a gente está à disposição para levar um grupo ainda maior lá no South by do ano que vem. E é incrível ver os profissionais de RH abraçando um evento sobre inovação, tendências, não só mergulhando na trilha futuro do trabalho, mas também assistindo outras sessões e se capacitando para voltar e discutir de igual para igual com o CTO, com o CEO, com o CFO sobre o futuro dos negócios. É esse RH que a gente quer ver, um RH protagonista, um RH empoderado. Então tem sido uma experiência muito bacana. Acho que, respondendo a sua pergunta, é legal ver que as práticas, os desafios são semelhantes e o nosso RH ele não está defasado no sentido de, nossa, a gente está indo lá ver o que daqui a 5 anos vai chegar no mercado. Então é bacana ver isso. Agora, obviamente que tem temas como o próprio tema de futuro do trabalho, upskilling, reskilling, que estão mais avançados. Lá o setor acadêmico, o setor público, organizações da sociedade civil, do terceiro setor e o setor privado, tem N arranjos onde eles estão mobilizados, já atuando, formando essa mão de obra para esse futuro, e aqui, infelizmente, a gente ainda está longe disso. Então, tem algumas lições de casa para a gente fazer, mas tem temas que, inclusive, a gente se destaca. O tema da diversidade, equidade e inclusão é um tema que aqui no Brasil a gente vê profissionais não só se destacando, mas liderando agendas globais nesse sentido. Então, acho que isso também é motivo de orgulho para a gente. Boa, excelente, muito bom. Acho que nessa linha, né, também, acho que tem muito conteúdo, tem bastante evento. Vocês enxergam hoje como uma função do RH propriamente dito, a responsabilidade de começar a estimular isso e trazer isso para dentro da organização? Ou deveria ser algo que vem mais, né, do negócio? Enfim, como é que vocês estão enxergando o papel do RH como agente de transformação do ponto de vista de mentalidade de uso, né, de tecnologia, de inteligência artificial? Eu vejo num papel de primeiro, e acho que é uma missão zero antes de... Não vou falar nem do RH, é da cadeira número 1 que está na liderança de RH, de garantir um alinhamento sobre a visão desse tema na diretoria, assim. Porque não adianta, acho que a gente fazer um esforço hercúleo envolvendo um monte de coisa, uma estrutura de RH, impacto na empresa inteira, se não tiver um esforço intencional de evoluir com esse trabalho, né? E acho que aí a mobilização ela precisa estar dentro de uma estratégia clara de negócio, né? Às vezes o primeiro passo não é a mobilização de todo mundo, né? Eu lembro até hoje, acho que o iFood está há alguns anos usando AI. Eu lembro quando a gente começou esse debate, e a primeira decisão foi: espera, a gente não sabe fazer isso, vamos trazer alguém que sabe. A gente trouxe um baita executivo de mercado, construiu muita coisa que estava lá, né? E ele chegou,
calma, não precisamos fazer um monte de coisa. O que a gente precisa fazer é, 1, entender as alavancas de negócio. 2, entender a prontidão dos nossos times. 3, começar a preparar a base de tecnologia que vai ser necessária para a gente desenvolver depois o que a gente quiser. É só isso agora. Não precisa mobilizar a empresa inteira. E as outras áreas precisarem, conta com a minha ajuda, eu sinalizo, eu aviso. O financeiro quer começar. Vou dar uns pitacos, vou apoiar. Só que a gente ainda não precisa mobilizar todo mundo, né? Então, acho que tem um cuidado com esse ponto da tese de RH, que é, acho que o RH tem um papel fundamental de falar, oi, CEO, o que você pensa sobre o tema? Vamos amadurecer o tema na diretoria e a partir daí começar a entender como isso se conecta com a estratégia de talentos, né? Tem que mobilizar todo mundo ou não? Preciso contratar a gente ou não? Talvez para esse ano não precise, mas se precisar para o ano que vem, eu preciso começar a olhar agora. Né? Formar a gente não é de um mês para o outro. Então, acho que gerar esse nível de debate, de alinhamento sobre as decisões em cima do tema, eu acho que é a primeira contribuição do RH, e o resto vem de escolhas a partir daí. E o debate ele vai moldando cultura também, né? A cultura do uso, enfim, né? Muito bacana. Eu acho que tem que tomar cuidado com essa apavoro, com essa sair fazendo as coisas de qualquer jeito, sair fazendo porque tá todo mundo fazendo. Tem um pouco de FOMO, né? Não acho que não é o melhor mood para você. Eu gostei muito da abordagem do Gui, assim, do que o iFood fez, não é por acaso que tá colhendo os resultados que tá colhendo, né? É uma abordagem consciente, né? De um olhar para, né, como é que a gente vai se envolver com isso, né? Então não é uma agenda do tipo, não, vamos devagar e uma agenda letárgica e burocrática. Não é uma agenda consciente, né? Como é que eu me conecto e como é que eu abordo a temática. Eu acho que foi muito, muito bom isso. Eu acho que é o caminho que as empresas precisam fazer. A única coisa que a gente também não deve fazer é a negação, né? De virar e falar assim, não, isso daí é mais uma moda. Uma hora chega em mim. Até pouco tempo estava falando do metaverso, agora ninguém mais fala do metaverso. IA tá aí faz muito tempo. E a generativa ela é disruptiva porque ela tornou acessível uma tecnologia que é revolucionária. Então, o impacto nos negócios, na sociedade, é talvez sem precedentes. Assim, o mais próximo disso é a internet. Exato. Que a gente está falando. Muita gente fala do celular, especialistas dizem que não. Ele tem potencial de ser mais impactante. Realmente é a internet, é o que realmente mudou a forma de fazer as coisas. Então, agora, é isso, não adianta ir pro desespero, tem que entender como é que a gente se conecta com isso. Total. Eu brinquei, organizar o futebol de criança, né? Bola para um lado, ia, vai todo mundo. E às vezes você fala, cara, qual que eu não preciso de uma IA, talvez aqui um formulário resolve meu problema. Uma boa base de dados resolve meu problema. Eu fui para a NRF há 10 anos e lá eles estavam falando sobre o Omnichannel e tinha uma brincadeira que ficou marcado para mim, que eles brincavam que o Omnichannel era sexo na adolescência, que é mais ou menos assim. Todo mundo está falando sobre, todo mundo fala que faz, mas ninguém sabe direito o que o outro está fazendo, e ninguém sabe direito como fazer, e na verdade ninguém está fazendo direito, entendeu? Então é a brincadeira do Omnichannel naquele contexto do varejo. E acho que é assim hoje, as pessoas têm, sabe, a abordagem que você falou antes de tudo, é uma abordagem consciente e com uma boa dose de humildade, de cara, como é que a gente se insere dentro disso, né? Então eu acho que é um bom playbook aí para as empresas olharem. Total. Eu gosto bastante do que o Gui trouxe, que eu acho que isso aterrissa muito na prática, né, para quem está ouvindo a gente, que é, cara, não espere ter uma super ferramenta, né, toda uma estrutura, né, algo super complexo, se você ainda não tem uma mentalidade de uso de dado, né, o dado tão simples quanto o que está lá na planilha e você consiga, né, enfim, analisar e fazer algo com aquilo, assim. Mas, então... Nath, a gente estava com um cliente olhando para a inteligência artificial. E aí foi super legal, assim, porque tava tentando colocar toda uma diretoria na mesma página, esse trabalho que eu vou vocês de qual que é a nossa visão sobre o tema. E aí a conclusão foi, gente, acho que a gente só quer debater duas coisas. A primeira é, como é que a me ajuda a reduzir custo? E como é que a me ajuda a destravar a receita incremental dentro do negócio que eles tinham. Só isso. Ainda não quero discutir se é câmera 4K, se é internet das coisas, o que... É só isso, né? E aí, vamos entender então quais são essas alavancas. A partir dessas alavancas, qual que é o nível de prontidão para atacar cada uma delas? Vamos criar um business roadmap com este tema de inteligência artificial e ir construindo os cases e avançando no uso. Porque aí, conectando com o teu ponto, Nath, por isso você me fez lembrar, tem coisa que você vai tentar atacar e capturar de valor, que é a base de dados, é a falta do processo, é um mecanismo que garante que as coisas rodam daquela forma para... Né? Que ainda não é a parte de desenvolvimento, né? Isso. Ainda tem uma parte cultural importante para ser evoluída. E aí, oportunidade para RH gerar valor.
Boa. Eu queria só aproveitar esse gancho, porque eu acho que a pergunta do Gui a resposta foi sensacional, mas a sua pergunta ela trouxe uma provocação legal. Qual é o papel do RH nesse processo? O RH tem que ser protagonista. Ele tem que sentar na mesa, no mínimo, com o mesmo protagonismo que o CTO, com o CFO, com o CEO, para discutir isso, porque no fim do dia é sobre pessoas. Total. Então, ele não pode ficar esperando só para fazer sabe, o Reagir, né? deployment, só para entrar na execução ali. Não, ele tem que. E é aquela coisa, que isso é bacana lá fora. Que no Brasil, a gente vê RH muito, às vezes, milindrado, às vezes de um papel com uma postura vitimista. Não fui chamado para conversa. Não, lá fora nem se discute. O RH, se eu não fui chamado, eu me coloco numa posição que eu vou participar da conversa, eu me faço. Me incluo dentro da discussão estratégica, mas não, de novo, num mimimi, mas no sentido de gerando valor para o negócio, trazendo provocações que as pessoas elas não vão fazer uma reunião sem a minha participação, porque elas vão sentir falta do que eu vou agregar ali. Exato. Então, eu acho que é uma visão muito sobre o papel do RH nesse processo. É fundamental. E não basta ter um lugar à mesa, você precisa de fato ocupá-lo, né? Exato. E acho que até falando um ponto, gente, ouvindo vocês, perdão, eu acho que tem uma oportunidade que em alguns negócios aqui, o RH, entre aspas, chama a gente gestão por um motivo, né? De esta cadeira dar a oportunidade de impactar a forma como a gestão e o modelo de gestão opera dentro de um negócio. Eu acho que dentro dessa pauta de IA, para além do que você trouxe, tem um ponto de assumir a gestão desse processo da perspectiva de como é que isso entra no nosso planejamento estratégico, quais são as métricas, como é que a gente acompanha, que ritual que tem que ter aqui dentro para comunicar, sensibilizar e preparar todo mundo. E fazer essa agenda andar, tem uma outra oportunidade muito importante para o RH e ajudar a acelerar essas mudanças. Boa. Pessoal, a gente está com 4 perguntas aqui. Acho que eu vou direcionando aqui para vocês para a gente tentar respondê-las. A Ana Luísa Ottoni de Aguilar perguntou: ser uma organização baseada em habilidades envolve um trabalho longo. Acho que é C, né? Como a IA pode acelerar esse processo na prática? Olha, a Prosper, que é a empresa que eu estou totalmente focado hoje, a gente já está usando IA num processo de assessment para avaliar habilidades e personalizar a jornada. Então, tem muito a ver com esse processo de trazer mais uma inteligência de habilidades e potencializar o processo de upskilling e reskilling dentro das organizações. Então, posso dizer que é possível. A gente está no começo dessa jornada ainda, mas acho que tem boas oportunidades, né? Eu defendo muito isso. A IA, ela trouxe várias oportunidades e desafios, a gente tem que saber aproveitar ela da melhor forma para poder responder aos próprios desafios que ela nos impõe. Do ponto de vista de tecnologia, tô partindo da premissa que a gente vai começar do zero, eu olharia para o que já existe Já existe alguma forma no seu negócio de avaliar desempenho e performance das pessoas? Se sim, quais os gaps? Já existe uma forma de contratar pessoas? Que tipo de talento você tá... quando eu falo talento, que tipo de habilidade você está conseguindo atrair? Que tipo de habilidade você não está conseguindo atrair? Quando você junta essas duas informações, somando com a terceira, que é para onde o meu negócio está indo e que tipo de talento ele precisa na força de trabalho, o que eu já tenho internamente que está performando e o que não está performando, e o que eu consigo acessar fora ou não acessar fora, só aí acho que já dá para ter um bom começo que independe de uma massa de dados ou, né, de uma robustez de processo muito grande para começar a gerir o negócio a partir de habilidades, né? Acho que o gerir a partir de habilidade, a IA vai ter um papel de ajudar a gente a organizar essas informações para a gente poder sentar e interpretar mais rápido e tomar a decisão mais rápido em cima dessas informações. Né? Acho que a provocação que eu deixo para todos nós que somos profissionais de RH é como é que a gente passa a fazer o nosso assessment, ainda que talvez exista uma margem de erro, exista um nível de julgamento ali que a gente pode ter uma dúvida, mas que hoje, visto que isso ainda, se isso não estiver sendo olhado, já dá um avanço muito grande para o negócio da perspectiva de destravar valor na força de trabalho. Boa. Tem mais uma pergunta da Ana, mas eu vou pular aqui, a gente está com um tempinho mais curto. Como personalizar o cuidado com saúde e bem-estar dos colaboradores dentro da massificação da IA? E aí a própria Ariane aqui, ela se questiona, mas existe massificação com a IA? Como é que vocês enxergam isso aqui? Não, então, eu acho que a IA tem um bom potencial para ajudar a personalizar essa jornada, né? Então,
Eu acho que é uma ferramenta desafiadora, né, do ponto de vista de implementação, mas que é uma baita oportunidade para buscar essa personalização. E eu acho que é um caminho para atingir esse objetivo que todas as organizações estão querendo, né? Que é melhorar, aperfeiçoar o cuidado com saúde e bem-estar. Eu vou trazer uma pesquisa que saiu essa semana, que não sei se todo mundo conhece o Adam Grant. Quem não, por favor, busquem o Adam Grant. Muito bom. Vocês precisam conhecer esse cara. Ele soltou o resultado de uma pesquisa que a turma estava há 2 anos testando o modelo de trabalhar 4 dias na semana. Depois desse experimento, o que aconteceu? O nível de produtividade se manteve e os indicadores de pessoas, turnover, melhoraram. Mas qual foi o grande insight? A produtividade não estava dependendo do número de dias da semana. Estava mais dependente de prioridades relevantes claras, as pessoas conseguirem, né, dosar melhor ali o tempo de qualidade naquilo que elas faziam. E para mim, aí entra IA. Quando IA permite com que a gente tenha prioridades claras e investir mais tempo naquilo que de fato é uma alavanca, o bem-estar ele vai ser natural, né? Porque acho que uma das alavancas mais relevantes na minha visão, acho que mais pega as pessoas no quesito de bem-estar é o nível de incerteza que a gente tem sobre as coisas. E aqui entra um papel da organização em gestão e liderança de, obviamente não dá para deixar tudo concreto, né? Tá todo mundo vendo isso. Mas deixar minimamente algumas barreiras, alguns boundaries, né? Alguns limites ali bem desenhados. E 2, deixar as pessoas trabalharem bem com autonomia naquilo que é o talento delas, né? E a IA vai poder cobrir aquilo que eventualmente não é o talento ou que demanda muito das pessoas, gerando a sobrecarga. Muito bom. Muito bom. Tem uma última pergunta aqui que acho que a gente já passou por ela, então se vocês tiverem algo adicional aqui, mas pensando em futuro do trabalho, em personalização e desenvolvimento de habilidades, como é que a gente pode trabalhar capacitação? Eu amo esse tema. Gente, eu vou trazer minha visão. Eu tô há alguns bons anos olhando para a indústria de Learning Development no mundo, assim. A gente está passando por um momento de ruptura muito importante nessa indústria. Por quê? O nosso modus operandi antes era, vamos identificar as dores das pessoas, a partir daí, pensar num projeto, numa estrutura e etc., para colocar essas pessoas, e depois a gente ter muita paciência de que as pessoas vão ter o tempo para se desenvolver e depois gerar resultado com isso. A ruptura que está acontecendo é que o ROI desse modelo, o retorno sobre investimento desse modelo, ele é extremamente questionável, né? Quando a gente olha, vou pegar desenvolvimento de executivo especificamente, qual que é o retorno para o investimento de algum MBA famoso, que a gente pode dar o nome que for, no mercado, para o problema que aquele executivo tem para resolver hoje, a gente tem muita dúvida sobre essa parte de valor, porque o MBA vai lá, tira a pessoa 2, 3 vezes da semana, 2 anos, um longo tempo, e às vezes o que ela usa de fato na prática é um percentual baixo daquilo, ponto 1. Ponto 2, se a gente for parar para desenhar algo personalizado para atender aquele público, a gente RH corre o maior risco, que é o de não ajudar na hora certa. E aí tem 2 problemas. Ou a gente não faz nada, o que é ruim, ou a gente chega atrasado para a festa de, olha, tem uma solução. E aí sai aquele efeito de, já é outro problema, vamos para frente, né? Então, acho que quando eu olho do ponto de vista de desenvolvimento, o RH precisa criar mecanismos e métodos de acessar as expertises necessárias, né? Dar conteúdo disponível, só que isso já está disponível no mercado. Dar apoio, seja com pessoas internas ou externas, e garantir que o rollout disso é muito rápido, né? Porque o Guilherme, que tem um desafio de crescimento na empresa dele, ele não pode esperar 3 meses, né, para resolver o problema dele. Ele precisa começar a ter ajuda semana que vem, e dali 3 semanas já está bem encaminhado no desenvolvimento dele, né? E aí entra, acho que o ponto que eu venho estudando muito, que é sobre nuvem de talentos externas, né? Quando a gente debate o próprio modelo da Tifis Group, que no final do dia é uma nuvem de talento externa, a gente entende que as organizações que vão ter vantagem competitiva, elas vão ter uma capacidade de combinar talento interno e externo para extrair o melhor output que elas desejam, né? Podendo operar, brincando aqui, quase que como um pulmão. Tem hora que eu preciso de mais gente, eu preciso de mais expertise para um problema. E tem hora que eu preciso estar enxuto. Qual que é o desafio? A gente viveu isso nos últimos anos e hoje é pesado para os negócios fazer esse movimento. É pesado para as pessoas. A gente viu um monte de layoff, né? A gente viu a empresa gastando um monte de dinheiro em traz gente, tira gente, rescisão e todos os impactos que isso tem no time que fica, na estrutura que fica, enfim. Então, acho que, voltando agora diretamente na pergunta, quem tiver a capacidade de criar
métodos de plugar expertise, tirar expertise, rolloutar rápido, dar essa velocidade para a liderança que também está sofrendo na ponta, vai sair na frente da perspectiva de olhar para desenvolvimento e performance desse público. Acho que pouco para adicionar o que o Gui comentou, porque acho que a resposta dele foi perfeita. O que eu posso dizer é que é exatamente o que a gente está se propondo a fazer dentro da Prosper, né? A Prosper Sprint, a nossa solução, ela exatamente tem a ver com priorizar habilidades, fazer o assessment e personalizar a jornada, usando inteligência artificial, inclusive, nesse assessment e na personalização da jornada, para a gente poder construir ciclos curtos, como o Gui falou, porque a necessidade muda toda hora, e trazer impacto real. A pessoa ela tem que sentir que ela está aprendendo algo relevante, que aquilo está fazendo diferença no contexto onde ela está vivendo, e o líder e a área de RH, ela precisa enxergar que aquilo valeu a pena. Não é um resultado objetivo no final desse esforço de que aquilo gerou impacto. Então, eu acho que é o caminho. A gente ainda está no meio dessa jornada, né? Estamos longe ainda de dizer que a gente encontrou a resposta para essa equação, mas a gente está mergulhado nisso. Eu adorei as perguntas da Ana Luísa, até tirei uma foto aqui para depois me conectar com ela, porque pelas perguntas dá para ver que é alguém que está bem antenada na discussão aí. Então, obrigado pelas perguntas. Boa. Gente, chegamos ao final do nosso papo de corredor aqui. Luiz Drouet e o Gui Loyola dando uma aula aqui, surpreendendo um total de 0 pessoas. Acho que conteúdo super bacana aqui, rico. Espero que vocês tenham gostado. Continuem, né, acompanhando aqui o nosso hub de conteúdo, acrescenta. Ainda vem muita coisa bacana nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente volta com mais um papo super bacana. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Gui. Obrigada, Luiz. Valeu. Obrigado.